tarde. Meu nome é Cauana, sou sétima A. Olá, e eu sou a Letícia. Hoje nós estamos aqui dando continuidade à roda de entrevista em comemoração aos 50 anos da escola. Também estamos aqui com uma convidada muito especial, a professora Daniela Lopes. Ela é uma professora de ciências, ela é maravilhosa. Ela está aqui desde 2000, né, professora? Muito tempo. Muito tempo, obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer muito à equipe da Escola Diogo Feijó e aos alunos que estão sempre disponíveis para os nossos trabalhos escolares. Uau! Professora, como a senhora se sente em fazer parte dessa história, dessa família, dessa equipe do Diogo Feijó? Letícia, fazer parte da equipe Diogo Feijó é uma honra para qualquer professor. Eu me sinto extremamente feliz de estar durante todo esse tempo aqui na escola, ainda em sala de aula. Assim como a Cauana falou, eu leciono ciências, tenho uma jornada de trabalho muito bonita, de muitas lutas, de muitas alegrias, de muitos desafios, mas eu me sinto extremamente honrada de fazer parte dessa equipe. E como foi que a senhora começou a trabalhar aqui? Como é que foi a sua entrada, a sua saída? Então, assim que eu formei em ciências biológicas, eu fui trabalhar numa escola aqui próximo, chamada Francisco Augusto Bacurau, e logo em seguida, depois, no próximo ano, que foi em 2000, quando eu vim para cá, nós fomos transferidos de escola, porque lá passou a ser uma escola apenas de ensino fundamental 1. Então nós viemos para cá, lá ia trabalhar só com os pequenininhos, e a minha formação, a minha jornada de trabalho era apenas para o ensino fundamental 2, que é o que nós temos agora. E então eu vim para cá com outros amigos. Então foi assim que eu cheguei aqui na escola, fui lotada, achei super diferente, porque a Bacurau é uma escola muito pequena. E quando eu cheguei aqui, meu Deus, quando eu olhei, eu disse, gente, que escola imensa! Mas foi muito interessante a experiência, porque era um ambiente totalmente novo. Apesar de que eu vim com outros amigos no mesmo período trabalhar aqui, mas foi muito legal. Ah, sim. Quais as mudanças que a senhora acha que aconteceu aqui na escola? Então, de 2000 para cá, gente, mudou muita coisa. Eu até olho para a minha própria jornada de trabalho e eu digo assim, caramba, como eu passei por tanta coisa, tanta mudança que aconteceu aqui na escola. A gente não tinha, por exemplo, a cantina, a gente não tinha a quadra de esportes. Nosso pátio aqui tinham árvores, tinha a bandeira, que aí todos os dias a gente tinha que fazer uma fila, formar, cantar o hino, tinha gente que cantava o hino. E era até engraçado, porque às vezes eu ficava bem na frente, os professores sempre ficavam bem na frente, né, dos alunos, e tinha uma servidora da escola, gente, ela cantava sempre errado o hino. E era muito engraçado, porque como professora, claro, né, eu não podia ficar rindo. E aí eu ficava cantando, querendo rir, mas claro que eu não podia rir da servidora que estava fazendo, cantando lá o hino errado. Mas assim, são lembranças muito interessantes, porque a gente vem de um tempo, por exemplo, que a gente tinha quadro de giz, saía branquinha de tantos giz. Não tínhamos, meu Deus, dava show nem se falar, né? Não tínhamos ar-condicionado, eram ventiladores super barulhentos. Nós não tínhamos, por exemplo, as caixas de som que hoje nós temos na escola, câmera então, nem pensar, né? Então as mudanças que a escola passou foram tão grandes e tão significativas que quando eu olho até as fotos antigas que a gente tem aqui da escola, e olha, muito dos registros fotográficos que vocês vão encontrar por aí, muitos deles foram feitos por mim, tá? Porque de um tempo para cá, olha gente, pode não parecer, mas como disse a Cauana, faz tempo que eu tô aqui, né? Porque você olha e você diz, nossa, desde 2000 ela ficou novinha, Pareceu tão nova. Tão nova.
nova, né? Até eu digo assim, gente, eu sou uma senhora já, hoje eu já sou uma senhora, porque quando eu cheguei em 2000, essas mudanças, elas foram acompanhando, inclusive, a minha mudança de idade, que é muito interessante quando eu olho. Eu tinha 24 anos quando eu cheguei aqui na escola. Teve uma situação de uma reunião que a servidora, uma das inspetoras, me pegou assim pelo braço e disse: ô menina, você não pode ficar aqui não, porque é reunião de professores. Eu disse: mas eu sou professora. Aí ela: desculpa, professora. Eu era muito magrinha, como diz o povo, eu era bem pouquinha, bem franzina. Apesar de que eu sempre gostei de atividade física, sempre fui muito ativa, mas então, volta e meia, eles me confundiam com os alunos até no quadro. Então a gente vai observando essas mudanças que a escola ela sofreu. Os quadros, a biblioteca, todas essas mudanças estruturais que a escola tem, que a gente tem hoje, por exemplo, que não tínhamos antes, foram mudanças muito boas, de acordo, claro, com cada tempo que a gente viveu. Tanto para nós, quanto para os alunos. Imagina, já não sai mais cheio de giz como a gente saía antes, né? Mas é muito legal. Outro dia estávamos lembrando, inclusive com a equipe, dos tempos, gente, que as provas eram botadas num aparelhinho que a gente chamava de bandinha. A gente colocava o papel, jogava álcool e ficava rodando um negocinho, meu Deus, um trem pré-histórico. Eu acho que vocês nem conseguem imaginar. Mas por incrível que pareça, eu adorava aquele negócio, porque tinha um cheiro de álcool tão gostoso. E hoje a gente usa o álcool, né, nas salas de aula, na escola, nos momentos, com outra finalidade. Mas foram tempos muito bons. Às vezes a gente vê alguns memes, algumas fotos, até as minhas fotos antigas da escola, e eu digo assim, cara, que legal, como o tempo passou, mas como foi legal, como a escola ela cresceu, como a gente conquistou muitas coisas e como isso foi legal até para o nosso trabalho, o trabalho que a gente desenvolve até os dias de hoje. Uau! A senhora já viveu muitas memórias, passou por muita coisa aqui, certo? Já, gente. Olha, Letícia, eu já passei por vários arraiais e eram sempre muito legais. Eu sou a pessoa da comida, eu adoro fazer comida, adoro comer. Então a gente sempre se divertia nos arraiais da escola. Eu já corri atrás do professor Lira, atual diretor ainda, num evento que teve da tocha olímpica na nossa cidade. Meu Deus do céu, a fotógrafa da escola, além de professora de ciências, né? Tem gente que até hoje, às vezes, acha que eu sou professora de educação física, mas não sou não, tá, gente? Eu continuo sendo professora de ciências, essa é a minha formação. E aí, a fotografia, na verdade, é um hobby. Então, eu acabo doando, me presenteando, na verdade. Porque quando acontecem esses eventos, eu acabo me divertindo, porque eu registro, eu faço esse registro, que eu acho muito importante para nós. Então, na passagem da tocha, por exemplo, lá estava eu na rua, correndo na câmera, atrás do professor, dos alunos, para a gente fotografar, para a gente registrar. São momentos importantes para a gente ter no acervo do nosso ambiente escolar, do nosso trabalho. Nós já tivemos, por exemplo, momentos em que os nossos alunos, eles foram, por exemplo, campeões. E eles foram recepcionados. Gente, olha que coisa linda. Eles ganharam no futsal e eles foram para outro estado, ganharam lá. E quando eles chegaram aqui, eles foram recepcionados lá no aeroporto e foram trazidos até aqui pelo carro do Corpo de Bombeiro. Olha que coisa interessante. Foi muito lindo, foi marcante. Porque o professor João Leite, que era o professor responsável na época pela disciplina, ele fez um trabalho muito bonito com os alunos. E a gente fica muito feliz quando a gente olha esses momentos. Outros momentos marcantes que eu lembro, você perguntando, Letícia, foram, por exemplo, as festas que a gente organizava com os alunos nos passeios. Por exemplo, a gente levava os alunos para o SESC no Dia das Crianças. As inúmeras festas de Dia dos Professores que a gente tinha,
tinha festa de dia de professor, que eu dizia assim, meu Deus, eu vou me preparar para comer aquele bolo ruim, duro, gente, mas era muito maravilhoso, porque era feito com tanto amor, que o negócio não estava lá preparado do jeito que a gente acha que tem que ser, mas tinha muito carinho, tinha muito afeto naquela comemoração. E isso realmente marca muito a nossa história como profissional. Então eu vou passar aqui na escola por situações, eu passei por situações, e olha que eu já estou desde 2000, então, eu teria que fazer uma lista de tantas experiências. Nós fizemos, por exemplo, um dia de sarau, um diogo, com música, com apresentações de mães, de alunos, ainda bem que eu sou fotografada, porque eu sou uma pessoa tímida. Mas olha, era muito bonito. E quando eu pego os registros, as fotos e eu vou olhando, e até encontro ex-alunos, hoje eu encontro muito ex-alunos que dizem assim, ei professora, até hoje eles chamam a gente de professora, né? Professora, a senhora lembra aquela festa que teve, que foi muito bonita? Então, esses momentos marcam muito a nossa história enquanto profissional. Bom, professora, com tantos momentos marcantes, imagino que a senhora também fez muitos amigos aqui, né? Quem a senhora lembra, assim, com muito carinho? Gente, a melhor parte do nosso trabalho, seja com nossos colegas de trabalho, seja com os nossos alunos, em qualquer ambiente que a gente esteja, são as nossas relações afetivas, as relações que a gente conquista ao longo do tempo. É claro que tiveram outros professores, milhares de professores que passaram por aqui, que a gente guarda no carinho, não só eu, como tantos outros, e realmente tem aqueles que a gente vai guardar assim no coração para o resto da vida. Alguns desses amigos, eles permanecem ainda hoje comigo, outros continuam sendo amigos, mas já não estão mais na escola, e outros, infelizmente, já partiram para outra vida, como é o caso, por exemplo, do professor queridíssimo nosso, professor Maurício Generoso, uma pessoa realmente generosa. Esses dias procurando no meu acervo de fotografias uma foto dele, e eu lembro perfeitamente, em uma das nossas reuniões, que ele já não estava mais conosco, ele entrou pela porta, parou, colocou a mão, e ele disse assim, essa equipe é show. Era a frase dele. Gente, era olhar para ele e já saber que ele ia dizer isso. E é uma pessoa que, não só eu, mas tantas pessoas guardam com muito carinho. Então a gente vai guardar essas lembranças dessas pessoas. E às vezes eu olho e digo, meu Deus, eu já estou todo esse tempo, 22 anos na escola, ainda bem que até hoje eu tenho amigos muito queridos. Aqueles amigos que a gente se encontra, que a gente toma um café, que a gente vai envelhecendo, a gente vai até tomar café e bater papo. Realmente. Não é isso? É isso aí. Mas são amizades que a gente leva para a vida toda. Professor Generoso, professor João Leite, que também era da educação física e que deixou lembranças muito marcantes nas nossas relações aqui na escola, na minha relação. São pessoas extremamente queridas e que nós guardamos profundamente para todo sempre. E os nossos amigos que estão ainda até hoje e que alguns ainda continuam aqui. E aí, eu não posso estar falando o nome, porque senão vai dar uma ciumeira. Vocês já sabem como é, né? Bom, professor, e como era a sua relação com os alunos antes e como é agora? Gente, a Cauana, se Deus quiser, próximo ano, ela vai ser minha aluna. E a Letícia, que eu ainda tenho aí uns 3 anos de sala de aula. Mas, quando eu olho, eu, professora, com relação a alunos de 2000, aquele tempo mais atrás, para hoje, é muito diferente, viu, Paulana? Bem diferente. Hoje eu brinquei com a Salete e disse assim, rapaz, os bichinhos gostavam da gente, de mim então, porque eles eram gente boa, porque eu era chata. Eu era exigente, eu fazia ditado, eu colocava para ler, eu era enjoada. Hoje em dia é um amorzinho, a gente segue nas redes sociais,
faz, a gente sai para ir ao cinema, a gente se encontra para tomar sorvete. Tem vários ex-alunos e até alunos, por exemplo, que eu encontro na academia, que vão malhar comigo, que eu encontro quando eu saio para correr à tarde, que fazem aulas comigo, né? Não só de ciências. Então, a relação ela vai mudando e ela vai sendo moldada de acordo com o tempo. Essa proximidade que nós temos do aluno hoje muda muito a nossa relação, nos aproxima muito, até pela facilidade das redes sociais. Então a gente acaba tendo uma relação e uma interação com o aluno de forma diferente. Hoje o aluno te manda uma mensagem no WhatsApp, conversa com você. Então você deixa só de ser o professor da disciplina. Você se torna amigo. Eu tenho muita felicidade de dizer que eu tenho, inclusive, ex-alunos aqui da nossa escola, que hoje são médicos, que são enfermeiros, que são bombeiros, que são professores, advogados. E acaba que eu encontro também com esses ex-alunos. E a gente tem uma relação também muito próxima. E olha que nós temos um ex-aluno, gente, que ele é médico. E ele é bem antigo também aqui na escola. Ele nem mora mais aqui. Ele é daqui, mas ele mora atualmente no Amazonas. E uma das vezes que ele veio aqui, a gente saiu à noite para jantar, para comer uma pizza. E aí no finalzinho ele disse assim: não, professora, pode deixar que eu pago. Gente, que maravilha. A melhor coisa é quando alguém diz: vamos comer que eu pago. E principalmente quando é o seu ex-aluno, que você olha e você diz: que coisa mais linda. Saber que você deu aula para aquela pessoa, que você contribuiu com o futuro dela, que você tornou essa pessoa parte da sua história e que eu também fiz parte da história dele. Porque senão, imagina se ele ia me convidar para comer uma pizza e muito menos para pagar a pizza por mim, né? Não precisei nem puxar a carteira. Então foram relações que foram sendo construídas e que são muito bonitas. Eu fico muito feliz. Muito interessante. Que recado a senhora quer deixar para a senhora sair da escola? Eu sou muito jovem ainda. Atualmente eu tenho 46 anos. Tem gente que olha e diz assim: nossa, professora, a senhora parece ser muito jovem. E sou, graças a Deus. A senhora não tem cara de ter 46 anos, só tem cara de ter uns 20. Olha que elogio. Se fosse ao vivo, gente, isso aí já conta ponto para o próximo ano. Mas eu fico muito feliz, porque quando eu olho, eu digo assim: gente, eu tenho 46 anos, eu devo abandonar a sala de aula, né? Porque a gente tem que se aposentar. Daqui mais uns 3 anos. E eu fico muito feliz de olhar e saber que eu vou terminar a minha carreira, encerrar minha carreira como professora de ciências, jovem, com saúde, que eu acho que é o mais importante, e sabendo que a gente pode ainda contribuir de alguma forma com o nosso estado, com a nossa escola, com os nossos alunos. Hoje, por exemplo, eu tenho alunos que os pais deles foram meus alunos. É comum eu chegar no dia da reunião e algum pai chegar e dizer assim: a senhora foi minha professora. Eu digo: gente, olha aí. E os filhos já estão hoje aqui sendo meus alunos. Eu tenho ex-alunos, como a professora Karen, por exemplo, que é também professora de ciências aqui, que foi minha aluna aqui. Professor de matemática, Rai Franco, que também foi nosso professor e foi meu aluno. E aí eu olho e eu digo: vou deixar um legado de pessoas de sucesso, de pessoas que a gente contribuiu, não só eu, mas também toda a nossa equipe, todo o nosso quadro de profissionais. A gente tem uma rede de apoio por trás das nossas disciplinas, seja de ciência, seja de história, seja do português. Por isso que eu falei, eu era chatinha, eu cobrava o ditado dos alunos, escrever direito, falar direito, mas é porque a gente sempre foi um quadro de professores muito integrado, porque a gente sempre quis formar alunos de sucesso, alunos que vão chegar um dia e convidar a gente e pagar a conta de preferência. Então, eu olho para a minha jornada e eu digo: que bom, eu deixei alunos que se desenvolveram e com certeza eles vão passar isso para os filhos,
para os netos, para os irmãos que estão aqui. E eu fico muito feliz, muito contente e me sinto extremamente honrada. Nós também nos sentimos muito honrados que a senhora está aqui. Bom, professora, deixa uma mensagem para quem está assistindo com a gente. Para você que nunca estudou no Diogo Feijó, ou para você que já estudou, que está nos assistindo, que foi meu aluno, ou mesmo que não tenha sido, mas que fez parte dessa escola em algum momento aí da sua vida, que queira trazer seus filhos, seus netos, tragam, venham para fazer parte desse ambiente escolar que é tão maravilhoso. Aqui a gente fala que nós somos, na verdade, uma verdadeira família. E é isso que nós queremos. A minha mensagem para você aí que está nos vendo é: venha fazer parte da família Diogo Feijó, porque você vai ser muito feliz, assim como nós também somos. Uau! Nós queríamos agradecer a sua vinda, ter disponibilizado o tempo para estar aqui com a gente, passar um pouco da sua, como eu posso dizer, do seu conhecimento para a gente poder conhecer mais como é que foi lá atrás, ver como é que foi. E nós agradecemos muito, temos gratidão por a senhora ter vindo e muito obrigada. Eu que agradeço, Letícia, agradeço Cauana, agradeço toda a equipe da escola, todos os alunos que vieram aqui participar desse momento com a gente. Dizer que eu sou extremamente grata, extremamente feliz por ter contribuído de alguma forma e estar aqui hoje falando um pouquinho com vocês. Muito obrigada para todos vocês. Agora a gente queria saber se alguém da plateia tem alguma pergunta para fazer. Perguntas da plateia. Olá, boa tarde. Me chamo Ana Beatriz, do 7º ano D. Professora, qual era o nome do diretor ou diretora quando a senhora chegou aqui? Gente, quando eu cheguei aqui, a diretora era a professora Francisca. Inclusive, ela é prima da minha mãe. E aí, quando eu cheguei, a gente chamava ela de Chiquita. E ela era muito engraçada. Uma vez, eu acho que logo no primeiro ano que eu cheguei aqui, como ela era minha prima, né, assim, já distante, uma vez ela entrou na minha sala de aula e me deu uma bronca na frente dos alunos. Aí eu fiquei muito brava. Mas a gente tinha um carinho muito grande por ela. E aí depois eu relevei, eu disse, tá certo, eu era muito novinha, era bocó mesmo, às vezes não sabia como lidar em certas situações. Então, ela foi muito acolhedora. Aliás, toda a equipe aqui sempre foi muito acolhedora. Seja a professora Francisca, seja a professora Salete como diretora, o professor Lira e todos os outros professores que passaram. O professor Gisélio, toda a equipe sempre foi muito acolhedora com todos nós. Olá, boa tarde. Eu me chamo Melissa, sou do 6º H. Queria perguntar qual foi a melhor parte de estar trabalhando aqui na escola de Feijó? A melhor parte, eu acho que até hoje, é essa oportunidade que nós temos de fazer novas amizades. As amizades, de uma forma geral, para mim, é algo muito marcante, porque são nas amizades que nós trocamos inúmeras experiências, não só na sala de aula, mas fora, além da sala de aula, dos aprendizados que nós temos, não só com colegas de trabalho, mas também como alunos. A gente aprende muito com vocês. Às vezes eu até brinco e digo assim, olha, a gente aprende a ser tolerante, porque às vezes eles fazem raiva. A gente aprende a ser carinhoso, porque eles também são carinhosos. E isso, independente de qualquer pessoa, seja lá o porteiro, seja o professor, seja o mediador, seja o aluno. Então, isso para mim conta demais nas minhas experiências. Boa tarde, meu nome é Samara, eu sou do 6º E. E a senhora, como aluna antigamente, a senhora era boa em ciências e também como professora hoje? Gente, eu sempre
amei ciências, sempre. Tanto que eu tive professores de ciências sensacionais. Professora Marli, professor Walden, que depois, olha que coisa engraçada. Depois que eu formei em ciências biológicas, eu encontrei esses professores e eles se tornaram meus colegas de trabalho. E eu fiquei tão honrada de trabalhar com eles, porque na verdade eles me inspiraram a fazer a biologia, a ter essa vontade de estudar e ser professora também de ciências. Então, é muito gratificante trabalhar com esses ex-professores. Boa tarde a todos, boa tarde, nossa querida professora entrevistada. Eu sou a Isaura Alice, do 7º B. Bom, professora, eu queria saber como foi a sua experiência enquanto profissional da educação durante o período da Covid-19 nas aulas remotas. Isaura, eu tive muita dificuldade, assim como qualquer outro profissional. Mas eu vou dar um spoilerzinho para vocês básico. Não só eu sou professora de ciências, eu não sou formada só em biologia, eu sou formada pela Universidade Federal do Acre, também em jornalismo. Então, a minha experiência no período da Covid-19, no ensino remoto, foi, claro, desafiador, mas eu acho que eu me saí bem. Porque eu já sou das redes sociais, já tenho um pouquinho mais de facilidade, mesmo com a câmera, com o microfone, assim, eu digo que eu sou tímida, mas eu não sou não. Mas foi difícil, porque você dá aula no online, por exemplo, sem você estar vendo a pessoa, você tentando imaginar o que o aluno estava pensando daquilo que você estava ensinando, é realmente um desafio. Mas de uma forma geral, eu fiquei feliz com o meu trabalho. Eu imagino que teve gente que também ficou, pelos relatos que a gente escuta. É claro que foi um período muito difícil para todos nós. Porque às vezes eu estava na minha casa dando aula, e aí os meus cachorros estavam latindo, os meus pais estavam brigando, que é o normal que acontece em toda casa. Mas eu fiquei muito feliz com o meu trabalho. Eu acho que eu consegui alcançar ali muitos coraçõezinhos, e a gente com certeza fez o máximo. Gente, podem ter certeza que a gente quase montou um estúdio na nossa casa para a gente atender com qualidade os nossos alunos. Olá, boa tarde. Eu sou o Caio do programa Aprendendo Caminho, e eu queria saber qual foi a sua inspiração para poder ser professora de ciência. Kaique, como eu falei, a minha inspiração, ela veio, na verdade, dos meus professores de ciências. Mas eu posso até trazer, não só da experiência que eu tive com eles, ou da inspiração, mas a inspiração que eu trouxe da minha família, principalmente da minha avó paterna. A minha avó, ela era de Seringal, meus avós, né? Eram de Seringal. E eles gostavam muito de viver na zona rural. Então eu passava muitas minhas férias lá na colônia deles. E eu tinha muito essa proximidade com a natureza, de cuidar dos animais, de plantar, de colher, de viver naquele ambiente, naquela ambiência rural. Então isso foi algo que me aproximou muito da disciplina que eu leciono. E claro que depois de um tempo a gente vai aí tomando outros rumos. E a gente vai agregando novos conhecimentos. Tanto que depois eu fiz jornalismo, fiz outra formação além do jornalismo. E tudo isso eu ensino lá. Mas a minha inspiração primeiro vem lá dos meus avós e dos meus professores lá de ciências, a professora Marli e o professor Walter. Eu sou João Arthur, do 6º F, da Escola de Uruguaiana. Tá. Qual é a sua opinião sobre o ensino das escolas aqui do Brasil?
Gente, falar de educação no Brasil é sempre difícil, porque infelizmente falta muito recurso, falta muito incentivo para os alunos, para os pais, para os professores. Em diferentes momentos, a gente acaba às vezes se sentindo super desvalorizado. Eu acho que era a profissão que deveria ser mais valorizada, porque a gente vai formar médico, a gente vai formar juiz, a gente vai formar o melhor cabeleireiro da cidade, a gente vai formar aquela boleira de sucesso que virou uma super empreendedora. E às vezes a gente não tem o reconhecimento que eu acho, né? Não só eu, mas também outros professores também acham que deveríamos ter. Então, são muitos desafios. Falta muito recurso para chegar, tanto para nós professores, para desenvolvermos um bom trabalho, como também falta recurso para a gente oferecer aulas melhores para vocês, para dar um suporte em casa para os pais. Então, a educação, infelizmente, no Brasil, na minha opinião, ela ainda deveria melhorar. Mas a gente tem fé que talvez um dia o negócio deslanche. Olá, meu nome é Marcos Vinícius, sou do 6º ano D. Na sua opinião, qual foi o aniversário da escola Diogo Feijó que mais me marcou? João, é tão difícil, porque foram tantos. E eu sou a pessoa que gosta de tudo. Foi comida, teve gente e eu tava com a minha câmera lá fotografando, tá? Foi maravilhoso. Até porque cada momento, João, é único e é diferente. Então, naquela festa desse ano, eu vou estar com pessoas, com alunos, eu vou fotografar momentos, eu vou registrar momentos na minha cabeça, na minha câmera, no meu coração. Eu acho que eu não tenho o preferido. Na verdade, todos são preferidos. O fato de estar aqui, eu acho que... esses dias eu estava pensando, eu disse, gente, eu acho que eu não faltei em nenhum evento da escola. Eu vim em todos. Até os que eu não queria, eu dizia, eu não vou não. Não, eu vou. Eu vou lá com a minha câmera, eu vou fotografar. Às vezes não era nada assim de muito importante, mas estava aqui. E isso eu acho muito legal. Porque acaba que são momentos que vão marcar a gente. Eu não tenho um preferido não, tudo foi preferido, tudo foi maravilhoso. Olá, eu sou Isadora do 6º C. A pergunta que eu queria fazer para a senhora é: quando começou assim, a quarentena, os aulas remotos, qual foi a sua dificuldade para a senhora quando começou a quarentena? Qual foi a maior dificuldade para a senhora dar aulas no online? Então, a minha maior dificuldade no período da pandemia, da quarentena, é porque eu sou uma pessoa que gosta muito de estar na rua. E eu gosto de ir para academia, eu gosto de sair para correr na rua, eu gosto de sair para comer, eu gosto de sair para casa dos amigos, gosto de sair mesmo com o povo, e gosto do ambiente escolar, eu gosto de estar na escola. E aí eu disse assim, caramba, e agora? A gente não pode sair. E a gente tem que dar uma aula que a gente atrai a atenção dos alunos, que a gente sabe que em algum momento eles vão realmente aprender aquele conteúdo. E às vezes me angustiava saber que tinha aluno que não tinha acesso à internet para ter aquela aula virtual e ele tinha que vir buscar o material, mas ele não tinha o suporte do professor e nem a gente poderia estar junto com ele. Então eu acho que o desafio maior, não só para mim, mas para os outros professores, foi esse. Como que a gente atende esse aluno e reforça a necessidade de aprender aquele conteúdo se ele não tinha um determinado acesso. Foi difícil, mas vencemos. Olá, eu sou a Arca do 7º C e é verdade em que a educação ela liberta, abre mentes e isso é bom para a sociedade. E eu queria saber que sobre a realidade de hoje em dia, qual é a opinião que a senhora expressa sobre? Gente, educação, não só ela liberta, mas ela dá asas. É quase aquela propaganda lá do Red Bull, que acho que nem é da época de vocês, né? É da minha época antiga. Red Bull dá asas, a educação dá asas. Porque a gente vai ter tantas possibilidades. Eu tenho alunos, ex-alunos, inclusive, não só, que agora são meus amigos de trabalho, são professores, são médicos, como eu citei esse. Mas eu tenho alunos que são empreendedores de sucesso.
Nós temos um ex-aluno que no dia que eu cheguei numa barbearia, na rua aqui da escola, ele trabalhava nessa barbearia, hoje ele tem a própria barbearia dele, famosíssima na cidade. E eu cheguei lá e ele disse assim, ele chama-me Michel, já vou fazer uma propaganda. E ele disse assim, a senhora lembra de mim? Eu estava com dor de cabeça, aí a senhora me tirou da sala, me levou para a sala dos professores, me deu café e me ensinou a respirar para passar a minha dor na cabeça. E isso eu não lembrava, gente, é muita coisa que a gente vive. Mas foi muito legal, porque quando ele falou, na mesma hora eu lembrei. E ele foi me contando da história dele de estudo, as descobertas, o desenvolvimento dele. E hoje ele é um super empreendedor. Não só ele, como a gente também tem vários ex-alunos. Então, a educação é para isso. É para a gente descobrir os nossos potenciais, pegar as nossas qualidades e colocar na prática para atender tanto a nossa vontade, como também para atender as outras pessoas. Hoje ele deixa o povo aí com o cabelo todo bonitinho. É perfeito. A educação é libertadora. Boa tarde, meu nome é Axel, eu sou do 6º C. A minha pergunta é, a senhora já viu para vários eventos, mas qual foi aquele evento que ficou mais marcado assim na sua vida? Como eu disse, não teve um único, mas tiveram alguns que eu acabo lembrando, né? Como esse da tocha olímpica, que eu tive que sair correndo atrás do professor. Tiveram muitas feiras aqui na escola que a gente mostrou a realidade de vários países. E os alunos fizeram trabalhos sensacionais. Eu sempre fui aquela pessoa que gostava de reaproveitar tudo. E teve um evento marcante, pelo menos para mim. A gente fez um trabalho com os alunos, eu fiz um trabalho com os alunos de reaproveitamento de material. Gente, eles construíram várias coisas com papel, com tudo. Era um trabalhinho de reciclagem. E a ideia é, não compre nenhum prego. E, gente, vocês não têm noção, eles fizeram muita coisa. E eles venderam, no final da feira, eles venderam esses produtos que eles confeccionaram, puff, tapete, almofada, porta-lápis. E foi muito lindo colocar a criatividade do aluno, sem eles gastarem nenhum centavo, e ainda venderem. Vendemos livro de receitas, eles fizeram uma oficina de customização, pegar as roupas e customizar. Eles venderam ervinhas naturais, né, cebolinha, que eles fizeram uma hortinha para ser vendida no dia, um livrinho de receita, comida vegetariana, porque eu sou vegetariana, eu fiz os pobrezinhos fazerem comida, reaproveitar e vender, e foi muito legal. E a gente conseguiu arrecadar um bom dinheiro, e aí usamos esse dinheiro em prol de uma outra atividade que a escola precisava. Isso é gratificante, isso marca muito aí a minha história. Uau, que história linda! Agora nós vamos estar agradecendo as pessoas que estão assistindo, que vieram, compareceram. E eu quero agradecer a vinda de vocês. Muito obrigada. Vocês foram essenciais para essa entrevista. E muito obrigada, professora. Obrigada mesmo. Obrigada, Letícia, pelo convite, pela oportunidade. Na hora que nós entramos no boi, eu também fico muito honrada, muito feliz. Ainda estou em sala de aula, minha gente. Vou ficar ao mesmo tempo. Venho para ser meus aluninhos, porque a gente tem muita coisa ainda para aprender, para descobrir. E venha fazer parte dessa família, que é sempre, como eu digo, a família do nosso coração. Gratidão. Ter ponto ano que vem, viu? Já tem ponto. Quero ter ponto. Obrigada, gente.